Oi, eu sou a Ju, a criadora da Amigo Love, e essa é a nossa primeira aula do mini curso Desvendando o Crochê. Nossa primeira aula ela é básica sobre conhecimento, então vamos conhecer os materiais básicos que você precisa para produzir um amigurumi. Começando pela linha, a linha você vai encontrar em armarinhos ou pela internet, e ela pode ser 100% algodão, como essa aqui, ou mesclada com algodão e com acrílico. A diferença entre as duas é que a 100% algodão, que é essa, ela é um pouco mais durinha de trabalhar. E a mesclada, ela é um pouco mais molinha. Então, se você for trabalhar com as duas, você vai notar essa diferença. Outra diferença também entre a mesclada e a 100% algodão é o brilho da linha. A de algodão é mais brilhosa e a mesclada, ela é mais simples em relação ao brilho. Vou mostrar a diferença entre uma peça e outra para você. Essa peça do gatinho, ela foi feita com a linha 100% algodão, então nota-se esse brilho da linha. E o unicórnio, ele foi feito com a linha mesclada, então você vê que ela quase não possui brilho. Olha, essa é bem brilhosa e essa quase não possui brilho. Então, essa é outra diferença entre a linha mesclada e a 100% algodão. Existem vários tipos de linha. Linha mais fina, como essa aqui. Linhas mais grossas, de pelúcia. Então, se você for dar uma olhada nos tipos de linha, você vai encontrar vários tipos. Então, qual é a linha certa para começar a trabalhar? Eu diria a tradicional. Essa espessura de linha geralmente é a mais usada para fazer amigurumis. Quando eu comecei a fazer, comecei com uma mais fina, que era a linha Anne. Ela é bem fininha, então a agulha também tem que usar uma mais fina. Mas tem pessoas que aprendem melhor com uma linha mais grossa. Então, você pode testar se você acha melhor trabalhar como mais fina ou como mais grossa. Os fios, geralmente, eles vêm com o rótulo, e nesse rótulo vem todas as informações. Então, aqui você vai encontrar informações como o tex, que é a espessura da linha. Quanto mais fino o fio, menor é o tex. Esse tex, ele é o peso de 1000 metros do fio. Por exemplo, está dizendo aqui, tex 492. Então, quer dizer que a cada 1000 metros desse fio, pesa 492 gramas. O tex significa isso, é o peso por 1000 metros. E em cada embalagem informa quantos metros vem de linha. E também outra informação muito importante é as agulhas. No rótulo vem indicando qual o tamanho da agulha você deve usar, tanto para tricô como para crochê. Aqui para crochê indica de 2 a 4 milímetros. Eu uso a de 2 milímetros. É a mais usada, mas geralmente tem pessoas que usam 2,5, 3, 1,75. Mas até hoje a que eu achei melhor para trabalhar com esse fio amigurumi é a de 2 milímetros. Sobre as agulhas. As agulhas de crochê existem de várias formas. Temos essa aqui de silicone, que são essas duas, o cabo é de silicone. Essa de bambu e essas assim, sem cabo. Ela é só o corpinho da agulha. Essas, pra mim, elas são as piores de trabalhar, porque por serem tão finas, fica mais difícil de você ir trabalhando. Essa daqui eu comprei porque ela era a numeração menor, o gancho da agulha é bem pequenininho e eu só encontrei sem cabo. Mas essa eu não indico para trabalhar. A de bambu.
Ela é boa, usei por muito tempo. Só usava essas antes de começar a usar a de silicone. Mas não gosto tanto de trabalhar com essa hoje, porque conheci a de silicone. E hoje a de silicone é a minha preferida. Existem várias numerações de agulha, desde 1 milímetro a 10 milímetros. Essa daqui é o 4 milímetros, elas vêm indicando aqui no cabinho. Existem numerações maiores ou menores, são várias numerações, mas se você vai começar a trabalhar, indico a 2 milímetros. É essa que eu uso, o gancho dela é desse tamanho. Quando comecei a trabalhar, eu usava 1,75 milímetros, mas a tensão do ponto fica muito maior, então causa dor na mão. A que me adaptei melhor foi a 2 milímetros. Tem pessoas que preferem a 2,5, porque já diminui a tensão também. Esse aqui é o gancho da agulha e ele é quem vai manusear o fio. Conforme você vai trabalhando, ele é quem vai pegando o fio. E o tamanho da agulha faz total diferença na hora de trabalhar. Porque quanto menor a agulha, mais apertados vão ser seus pontos. Quanto maior a agulha, mais aberto eles vão ser, dependendo do tipo de fio que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com fio de malha para fazer cestos, então tem que ser uma agulha mais grossa, como essa aqui. Se você vai trabalhar com fio fino, para amigurumi e sapatinho, geralmente é usado esse tipo de linha. Então, quanto maior a numeração da agulha e maior o fio, maior vai ser sua peça. Essa é a agulha tapeceiro. Essa agulha ela é usada para fazer costuras, bordados e arremates. A ponta dela é assim, tem uma abertura bem grandinha. É bem larga para a gente passar já o fio que estamos usando para fazer o amigurumi por ela e ir trabalhando. E a ponta, ela não é fina, então ela é assim grossinha, o que ajuda para não espetar o dedo. Essa agulha é ótima para trabalhar com amigurumis. Esses são os olhinhos que usamos para os amigurumis. Existem várias formas e vários tamanhos de olhos. Esse aqui é o olho redondo. Existem vários tamanhos dele, menor e maior que esse. Esse aqui é o redondo, porém achatado, então ele é retinho. E esse aqui é o olho oval. Os olhinhos, eles vêm acompanhados por travas, que é a trava de segurança. Então, ao colocar no amigurumi, nós passamos a trava e fechamos. É essa trava que vai segurar o olhinho no amigurumi. Para mim, um aliado fundamental também são os alfinetes. Eu gosto muito porque eles ajudam na hora da costura ou na hora de bordar, para você ter mais segurança e não errar os pontos. Então, eles ficam segurando a peça que você vai costurar ou marcando onde você vai fazer o bordado. E por último, o enchimento. Muito cuidado na hora de escolher o enchimento, porque é ele que vai dar a forma ao seu amigurumi. Então, escolha os mais fofinhos e de preferência antialérgicos, se você for trabalhar com peças para crianças. Então, escolha esses fofinhos quando for comprar. Tem lugares que vendem enchimento para almofada, que é um enchimento bem duro, ou aquele enchimento cheio de bolinhos. Aquele enchimento não é o mais adequado para trabalhar, porque ele pode deixar a sua peça em um formato diferente do que deveria ficar. Então, essa foi a nossa primeira aula do mini curso Desvendando o Crochê. Foi uma aula básica somente para a gente aprender quais são os materiais que utilizamos. Então, nas nossas próximas aulas, vamos aprender na prática como fazer o crochê e os amigurumis. Então, se você tem vontade de aprender crochê e a fazer amigurumis,
Fica de olho nas próximas aulas. Muito obrigada por acompanhar aqui e até a próxima. Tchau!